Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mais uma vez compartilhar uma palavra e eu espero que ela fale imensamente ao coração de vocês. Vocês me acompanhassem nessa leitura, da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 3, que está falando aqui, das dissensões que há no meio, nas igrejas, no meio cristão, no meio, E assim, a palavra de Deus diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Dissensões, É desacordo, Tudo aquilo que é aquela, digamos assim, no meio a controvérsias, há uma pessoa querendo uma coisa, outra pessoa quer outra, e não sabem chegar num acordo porque está faltando o entendimento da palavra, Está faltando ela provar do alimento mais forte, Ela tá ali só no leite, Tá só, conheci a Deus, tô indo pra igreja, tô fazendo uma coisinha aqui, tô fazendo outra ali, mas ela de fato ainda não entendeu a posição que ela deve estar, Ela está lutando talvez por coisas que ela não deveria ficar lutando, Coisas que, Deus não quer que nós tenhamos dentro da igreja, que é rumores, como diz aqui, inveja, contendas, tudo isso, o cristão, a pessoa que conheceu a palavra, ela não tem que estar praticando de coisas assim. E tá na hora de mudar esse alimento, Esse tipo de pensamento, mas isso, mas aquilo. Entenda, você quer conhecer a Deus? Então busque mais a Deus, porque não basta somente ouvir, mas é obedecer, é colocar em prática aquilo que o Senhor está falando, E como diz em Oséias, capítulo 6, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não tem como você ficar forte se você não buscar conhecer mais a Deus, se você não procurar se alimentar da palavra de Deus. Não, Leti, mas já tem anos que eu estou na igreja. Mas você tem que buscar na palavra o conhecimento da palavra do Senhor. Você tem que buscar ali conhecer, ouvir a voz do Senhor e colocá-la em prática, Porque não adianta você ter anos dentro de uma igreja se o tempo todo que você está lá você ainda está com o mesmo alimento, você ainda está tomando aquele leite, aquela bebida mais fraquinha, Tá na hora de você crescer, Se você quer crescer espiritualmente, você tem que buscar se aprofundar mais na palavra de Deus, você tem que buscar mais o alimento mais forte, E você só vai conseguir esse alimento, nós só iremos conseguir esse alimento se nós nos colocarmos ali sempre diante do Senhor. Meu Pai, eu preciso mudar o meu alimento, não consigo só ir à igreja, ouvir o que o pastor está falando, ou o que o ministro ali da palavra está falando, e não guardar no coração, e se guardar é só alguma coisa, para casa não ouço mais a voz do Senhor. Por quê? Porque acho que aquele alimento que você tomou, aquele pouquinho de alimento que você tomou na igreja, já você vai passando os dias, e ao invés de você se alimentar mais da palavra, não, você está se alimentando de coisas desnecessárias, E quando volta à igreja ainda é para causar, coisas que não deveria estar causando, Vai para a igreja, voltar à igreja com pensamentos totalmente diferentes daqueles que vocês, que você deveria ter, que é um pensamento bom, que aqui o Paulo está falando, que ele ainda não deu um alimento, mais forte, porque as pessoas elas estariam ali ainda, estavam agindo ainda imaturos, estavam ali imaturos, ainda não estavam crescendo para mudar o tipo de alimento. Mas por que ainda não estão crescendo, E a gente não cresce, nós não crescemos se nós estivermos nos alimentando errado, Eu digo não fisicamente, mas espiritualmente, também fisicamente, Mas eu falo, estamos aqui, no sentido de espiritual,
porque nós devemos nos alimentar sempre da palavra do Senhor. Nós temos que tirar esse pensamento egoísta. Não, já conheci a Jesus, tem muito tempo na igreja. Gente, não basta você ter 10, 15, 20 anos dentro da igreja, se você ainda está com o mesmo alimento, se você não mudou seu alimento, né, por falta de conhecimento, né, porque nós erramos, né, não conhecendo a palavra de Deus. E não tem como eu e você trazermos alguém para perto de Jesus se nem nós mesmos estivermos perto dele, né? Nós devemos buscar essa santidade e não intrigas, contendas dentro, né, da igreja, da casa do Senhor, né? Porque sem santidade a qual ninguém o verá, né? Ninguém verá o Senhor. Então, se eu e você queremos conhecer mais desse Deus, queremos viver mais para o Senhor, nós temos que mudar esse tipo de alimento, esse alimento fraquinho, começarmos ali, ó, nos alimentar dia a dia na palavra do Senhor, para ficarmos fortes, para vencermos ali as batalhas, né? Que talvez a sua batalha seja ali o quê? Né? Cada um tem uma fraqueza, né? Cada um tá enfrentando talvez uma fraqueza espiritual, né? E como é que você vai vencer se você só estiver naquele alimento mais fraquinho, né? Como diz um ditado, saco vazio não fica em pé. É algo assim. Não tem como você permanecer de pé, você ficar forte se você comer de tantinho, né? Comer só um pouquinho de alimento, não tem como. Você tem que se alimentar bem, né? Você tem que buscar mais ao Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus maravilhoso, né? Vamos mudar nosso alimento. Coloque aí na sua agenda. Eu vou hoje mudar meu alimento espiritual. Eu não vou ler apenas um versículo por dia. Eu vou ler a palavra do Senhor ali e vou anotar o que o Senhor está me falando. E não somente anotar, mas colocar em prática o que o meu Pai está me falando. Eu vou me alimentar da palavra do Senhor. Eu não quero mais esse alimento que é muito pouco, não. Agora eu quero um alimento mais forte. Eu quero me fortalecer no Senhor. Não quero mais agir de acordo com eu estava agindo, até mesmo dentro da casa do meu pai. Porque na casa do meu pai não deve ter inveja, contendas, dissensões, opiniões diferentes, né? Assim, que nós venhamos estar unidos, maduros e não imaturos. Que nós venhamos buscar mais esse nosso Deus. Amém? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam entender que está na hora de mudar esse alimento aí, né? Está na hora de crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Está na hora de crescer, prosseguindo em conhecer o Senhor. E é isso, gente, ó. Eu deixo aqui um convite para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tarde em tomar essa linda decisão. Somente o Senhor é o caminho, a verdade é a vida. Ele é o verdadeiro caminho. Você pode olhar para a esquerda e para a direita, mas você não vai encontrar o verdadeiro caminho. Mas se você olhar rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, você vai encontrar o caminho, tá bom? E, gente, para vocês que já estão fazendo a obra, que tá achando, não, ela tá muito cansativo, tô sendo muito cobrada na igreja, cobrado pelos irmãos, cobrado pelo pastor, cobrado por esse, por aquele. Lembre-se que a obra do Senhor é para o Senhor, então você tem que fazer com amor, com dedicação, tá? Faça tudo com amor que tudo vai dar certo, gente. Então é isso, ó. Um grande beijo, um forte abraço, fiquem na paz e até mais.